O nascimento do Império Americano. A verdadeira história dos Estados Unidos. Nenhum império nasce em paz. Todo poder começa na sombra, e a história dos Estados Unidos da América não é exceção. Antes que existisse uma bandeira, um exército ou uma constituição, havia apenas ambição e o desejo de dominar um novo mundo. Quando Cristóvão Colombo atravessou o Atlântico em 1492, acreditava ter encontrado uma rota para a Ásia. Mas o que ele realmente descobriu foi um continente pronto para ser moldado e explorado. A partir dali, a corrida pela conquista começaria, não apenas de terras, mas de mentes, de culturas e de destino. Nos séculos seguintes, o Novo Mundo se tornou palco de um confronto de impérios. Espanhóis, franceses e britânicos disputavam cada pedaço de terra, cada rio e cada alma. O continente era vasto, selvagem e parecia prometer tudo o que a Europa já não podia oferecer: poder, ouro e uma nova chance de começar de novo. Mas sob essa aparência de esperança, crescia algo mais sombrio: a semente de uma dominação que um dia ultrapassaria os mares e reescreveria o equilíbrio do planeta. As colônias britânicas na América do Norte nasceram pequenas, frágeis e dependentes. 13 pedaços de terra espalhados entre florestas e costas desconhecidas, sustentadas por sonhos de liberdade, mas também por trabalho forçado e ganância imperial. Desde o início, a contradição já estava no coração da América, a busca pela liberdade construída sob a escravidão. Essa tensão entre o ideal e o real seria o motor de toda a sua história. O comércio florescia e os portos de Boston, Nova York e Charleston se tornavam centros de poder. As colônias prosperavam, mas cada riqueza acumulada tinha um preço. A metrópole cobrava impostos, regulava as rotas, decidia o que podia ou não ser vendido. O que parecia uma terra livre era, na verdade, uma extensão das ambições britânicas. E assim nascia um ressentimento silencioso, uma revolta ainda sem nome, o prenúncio de uma independência que, por enquanto, só existia no coração de alguns homens. Enquanto o comércio se expandia, as ideias iluministas atravessavam o Atlântico. A noção de que todo homem nasce com direitos inalienáveis começou a se espalhar pelas tavernas, pelas tipografias e pelos salões das colônias. Filósofos europeus inspiravam líderes americanos, e as palavras liberdade e autodeterminação deixaram de ser apenas conceitos, tornaram-se armas. Aos poucos, uma nova mentalidade emergia, a de que o poder poderia vir do povo e não do trono. Mas o caminho até essa revelação seria sangrento. O século XVIII foi marcado por guerras entre impérios europeus, e o solo americano se tornou campo de batalha. Franceses e britânicos lutaram pela supremacia na Guerra dos 7 Anos, e embora a Inglaterra tenha vencido, o custo foi devastador. Para recuperar o dinheiro gasto, o rei decidiu cobrar das colônias o preço da vitória, e assim, sem perceber, acendeu a chama da rebelião. Impostos sobre o chá, o papel, o vidro e o açúcar se tornaram símbolos de opressão. Mas o que Londres via como simples cobrança, os colonos viam como o início da tirania. Foi nesse clima de tensão que surgiram nomes que mudariam o destino da América: George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson. Homens comuns moldados por tempos extraordinários. Eles não sabiam se venceriam, apenas que não podiam mais se ajoelhar. Cada carta trocada, cada reunião secreta, cada palavra impressa era um passo rumo ao inevitável confronto. As colônias, antes submissas, agora falavam em voz alta: não à dominação, sim à liberdade. Em 1773, o Boston Tea Party marcou o ponto de ruptura. Caixas de chá britânico foram lançadas ao mar como um grito de revolta. Era o símbolo de uma nova era, o momento em que um grupo de fazendeiros, comerciantes e pensadores decidiram desafiar o império mais poderoso do mundo. O Reino Unido, em sua arrogância imperial, acreditava que bastaria enviar mais soldados para calar os rebeldes. Mas o que enfrentariam não era uma rebelião comum, era o nascimento de uma ideia. E ideias não se matam com baionetas. A Guerra da Independência começou como uma faísca e logo se tornou incêndio.
As 13 colônias, unidas sob uma bandeira improvisada, desafiaram a coroa. Foi uma luta desigual, um exército mal equipado contra a maior força militar do planeta. Mas a história tem um estranho hábito. Às vezes, a fraqueza é a maior arma. A geografia americana, com seus campos vastos e florestas densas, favorecia os insurgentes. E o espírito de resistência se espalhava como fogo. Cada vitória, por menor que fosse, tornava-se um símbolo de que o impossível era apenas uma questão de tempo. Enquanto os exércitos se enfrentavam, algo mais profundo estava sendo forjado: a identidade americana. Já não eram apenas colônias lutando contra um rei, eram homens lutando por um ideal. A guerra deixou de ser apenas territorial e se tornou espiritual. Era a luta pelo direito de definir o próprio destino. Quando Thomas Jefferson escreveu as palavras "Todos os homens são criados iguais", talvez nem ele acreditasse totalmente nelas, mas ao serem escritas, tornaram-se eternas e moldaram a alma de uma nação. O 4 de julho de 1776 marcou o nascimento simbólico dos Estados Unidos da América. A Declaração de Independência não foi apenas um ato político, foi um manifesto de poder, um aviso ao mundo de que o novo império havia começado. E como todo império, ele nascia de contradições: liberdade e opressão, justiça e sangue, idealismo e conquista. O que começava como uma revolução contra o domínio europeu, logo se tornaria algo maior, o início de uma era em que a América deixaria de ser colônia para se tornar conquistadora. Mas o mundo ainda não sabia o que estava prestes a surgir. A vitória americana não seria o fim da guerra, seria apenas o início de uma nova. Uma guerra por influência, recursos, territórios e controle global. O Império Britânico havia plantado a semente do seu próprio sucessor, e esse sucessor carregava o mesmo DNA de ambição, estratégia e poder. A América nasceu lutando contra o Império e acabaria se tornando um. A história oficial fala sobre liberdade e democracia, mas por trás dos discursos, das estátuas e das bandeiras, há uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Os Estados Unidos não foram apenas criados, foram projetados, forjados para dominar, para expandir, para liderar o novo século. A independência não foi o fim da colonização, foi apenas sua mutação. O Império não desapareceu, ele apenas mudou de nome. E assim termina a primeira parte desta jornada. A Era dos Ideais deu lugar à Era da Força, e o jovem Império recém-nascido já olhava para o horizonte com fome de poder. Se essa história te prendeu, é porque ela ainda esconde algo que poucos conhecem. Inscreva-se e ative o sino, porque no próximo capítulo você vai descobrir como as guerras moldaram o império que domina o mundo até hoje. A independência foi proclamada, mas a liberdade ainda não existia. Quando os Estados Unidos nasceram, o mundo não os recebeu como um símbolo de esperança, e sim como uma ameaça. Nenhum império aceitava perder território sem vingança, e o Reino Unido ainda acreditava que aquela colônia rebelde não sobreviveria ao próprio idealismo. A paz assinada em 1783 não encerrou a guerra, apenas mudou sua forma. E foi nessa transição, entre o sonho e a sobrevivência, que o verdadeiro Império Americano começou a se erguer. O país era jovem, frágil e dividido. As 13 colônias vitoriosas agora precisavam se tornar uma nação. O que havia começado como rebeldia precisava virar estrutura e poder. A Constituição de 1787 foi mais do que um documento, foi o nascimento de uma máquina. Um sistema pensado não apenas para governar, mas para expandir. Por trás das palavras sobre liberdade e igualdade, havia uma lógica estratégica: criar um Estado forte o bastante para resistir, conquistar e influenciar. E enquanto o povo acreditava que construía uma república livre, os fundadores construíam algo maior, algo que poderia durar séculos. Os primeiros presidentes enfrentaram um desafio que não se ensinava nos livros: como unir povos, crenças e interesses em um só destino. George Washington recusou a coroa, mas fundou um legado. Sob seu comando, o novo governo organizou exércitos, moedas e fronteiras. A república se consolidava, mas cada decisão carregava o peso de um império em gestação. E a América descobriu que não precisava de reis para dominar. Bastava poder econômico, exércitos leais e uma boa narrativa de liberdade.
Durante o século XIX, o território americano começou a se expandir como uma força da natureza. Em poucos anos, as fronteiras avançaram em direção ao oeste, consumindo terras indígenas, anexando regiões e comprando territórios. O continente se tornava um tabuleiro de conquista, onde cada nova estrela adicionada à bandeira era o símbolo de uma vitória e também de uma perda. Para cada estado criado, uma cultura era apagada. A expansão se disfarçava de progresso, mas o que realmente movia a nação era a fome por poder e recursos. A doutrina Monroe, proclamada em 1823, oficializou o que muitos já sabiam: os Estados Unidos não aceitariam a interferência europeia nas Américas. Mas por trás desse discurso nacionalista havia um aviso silencioso: este continente é nosso. O Império Britânico havia dominado o mundo pelos mares. O Império Americano faria o mesmo, mas com ideias, comércio e influência. Era o nascimento de uma nova forma de dominação, mais sutil, mais política e muito mais eficaz. Mas nem tudo no novo império era glória. Por trás da fachada de progresso, a América escondia um de seus maiores pecados: a escravidão. Milhares de homens e mulheres foram tratados como mercadoria, sustentando a economia que prometia liberdade. Era uma contradição que corroía o país de dentro para fora. De um lado, o norte industrial e abolicionista. Do outro, o sul agrário e escravocrata. A mesma nação que pregava a igualdade se dividia entre lucro e moral. A tensão crescia e o que começou como debate logo se tornaria conflito armado. Enquanto o mundo via uma república em ascensão, o que realmente acontecia era uma guerra entre duas almas. A América não lutava contra inimigos externos, lutava contra si mesma. Em 1861, o país explodiu na Guerra Civil, o confronto mais sangrento de sua história. Abraham Lincoln, um homem simples com uma visão grandiosa, tentava manter unida uma nação que se despedaçava por dentro. Ele acreditava que a liberdade precisava ser total, ou não seria liberdade alguma. Mas o preço dessa crença seria pago em sangue. As batalhas de Gettysburg, Antietam e Bull Run transformaram campos em cemitérios e fazendas em ruínas. Famílias foram divididas, cidades destruídas e uma geração inteira se perdeu em nome de uma promessa. Mais de 600 mil mortos, mais do que em todas as guerras anteriores somadas. O país vencia, mas a alma americana se partia. E no centro desse caos, Lincoln pronunciava palavras que ecoariam para sempre: uma nação dividida contra si mesma não pode permanecer. Ele sabia que o futuro da América dependia do seu próprio renascimento. A guerra terminou em 1865. O Norte venceu, a escravidão foi abolida, e o presidente que havia salvado a União pagou com a própria vida. Mas o verdadeiro resultado do conflito não foi apenas político, foi psicológico. A América saiu da guerra acreditando que era invencível. Uma nação que sobrevive à própria destruição acredita que pode conquistar qualquer coisa. E essa crença seria o combustível que a transformaria em superpotência. Mas há um detalhe que raramente é contado. Durante a guerra, o governo americano havia criado indústrias, bancos e ferrovias para sustentar o esforço militar. Quando a paz chegou, essa estrutura permaneceu. As fábricas que antes produziam armas começaram a produzir máquinas. O sistema financeiro que financiava batalhas passou a financiar expansão. A guerra havia se tornado um modelo, uma forma de progresso. E o país aprendeu algo perigoso: o conflito podia ser lucrativo. Ao final do século XIX, a América não era mais uma república em construção, era uma potência emergente. Tinha território, recursos e ambição. O Império Britânico começava a declinar, e o mundo precisava de um novo centro de poder. Os Estados Unidos se apresentaram como a resposta. Um império jovem, moderno e industrial, disfarçado de democracia. A bandeira das 13 colônias se transformava no símbolo da supremacia ocidental. E enquanto o povo comemorava a prosperidade, o governo consolidava o controle. O capitalismo que prometia liberdade começou a criar dependência. Corporações nasciam, bancos se fortaleciam e a política se dobrava ao dinheiro. O ideal americano, nascido em nome da liberdade, começava a se corromper.
O país que havia lutado contra a tirania agora se tornava um novo centro do poder global. Mas o destino ainda não estava completo. A América precisava provar sua força além de suas fronteiras. Precisava mostrar ao mundo que não era apenas uma nação, era um império. E essa prova viria logo. Guerras, invasões e acordos secretos começariam a moldar o século seguinte. O sonho americano estava prestes a se tornar o pesadelo do planeta. Se você percebe como tudo foi calculado, se entende que cada guerra, cada lei e cada crise serviram a um propósito, então sabe que essa história ainda não acabou. Deixe seu like, porque isso mostra que o enigma ainda importa e que o próximo capítulo precisa ser contado. A Sombra do Gigante, o império que dominou o mundo. A Guerra Civil terminou, mas o silêncio que veio depois não era de paz, era de poder se reorganizando. A América havia sobrevivido a si mesma, e agora nada parecia capaz de detê-la. O país que começou como uma rebelião se tornava pouco a pouco o novo império do Ocidente. Mas diferente dos antigos impérios europeus, o domínio americano seria construído com outra arma, a influência. As cicatrizes da guerra ainda marcavam o território, mas as ferrovias cruzavam o continente como artérias metálicas, levando progresso, soldados e dinheiro. O sonho americano nascia ali, não como ideal de liberdade, mas como propaganda. A promessa de que qualquer um poderia vencer era o véu perfeito para esconder quem realmente controlava o jogo. Bancos, magnatas e industriais moldavam o país como ferreiros do destino. E sob seus martelos, os Estados Unidos deixavam de ser uma república e se tornavam uma máquina. O avanço tecnológico acelerou o ritmo da nação. As cidades cresciam, as fábricas rugiam e o petróleo se tornava o novo ouro. Mas enquanto as massas trabalhavam, a elite traçava planos maiores. O século XIX terminava com a América se preparando para um novo papel, o de árbitro do mundo. Já não bastava dominar seu território, agora ela buscava projeção global. O império que nasceu da independência começava a exportar sua própria forma de dependência. No final do século XIX, uma guerra pequena, mas simbólica, selou o destino da América como potência imperial. O conflito com a Espanha, em 1898, não foi apenas sobre Cuba, foi sobre poder. Em poucos meses, os Estados Unidos destruíram uma das potências mais antigas da Europa e tomaram territórios estratégicos como Porto Rico, Guam e as Filipinas. O que era chamado de libertação era, na verdade, o início de um novo domínio. A América havia se tornado império e, pela primeira vez, controlava terras além do seu continente. A virada do século trouxe também uma virada de consciência. O país crescia, mas a desigualdade se aprofundava. Greves, protestos e crises econômicas mostravam que a liberdade prometida não era para todos. No entanto, enquanto o povo lutava por justiça, a elite financeira consolidava o poder. Em 1913, a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano, marcou uma nova fase. O poder econômico agora estava institucionalizado. O dinheiro deixava de ser apenas um meio e se tornava o verdadeiro governo invisível. Então veio a Primeira Guerra Mundial. A Europa mergulhava em sangue e os Estados Unidos, inicialmente neutros, observavam de longe. Mas a neutralidade sempre foi uma ilusão. Quando finalmente entraram no conflito em 1917, não foi apenas para lutar, foi para decidir o futuro do mundo. A vitória dos aliados consolidou a América como potência militar e industrial. Ao final da guerra, o planeta dependia de suas fábricas, seus bancos e sua moeda. O século XX começava, e o mundo já girava ao redor de Washington. Mas a paz durou pouco. A Grande Depressão de 1929 mostrou que até gigantes podem cair. Milhões perderam tudo: casas, empregos, esperança. A economia desmoronava e, com ela, o mito da invencibilidade americana. Mas a crise também serviu de lição. O controle do caos pode ser mais poderoso que o próprio caos. A resposta veio em forma de políticas, subsídios e propaganda. A economia foi reconstruída e, com ela, a fé no sistema. O país se levantou mais forte e mais centralizado. A verdadeira ascensão, porém, viria com a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o ataque a Pearl Harbor deu aos Estados Unidos o que todo império precisa: um inimigo legítimo e um motivo para agir. A guerra global se tornou o palco perfeito para mostrar sua força total, industrial, tecnológica e psicológica.
Quando as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, o mundo entendeu uma nova verdade. O Império Americano não precisava apenas vencer guerras, ele podia decidir quando o mundo deveria parar de lutar. A vitória não foi apenas militar, foi cultural. O pós-guerra transformou os Estados Unidos no centro da reconstrução mundial. O Plano Marshall espalhou dinheiro e influência pela Europa. A América não apenas libertava países, ela os financiava, controlava e reprogramava. Pela primeira vez na história moderna, o poder não era medido por terras conquistadas, mas por economias subordinadas. E assim, o Império Invisível se consolidava. Mas todo império precisa de um inimigo. Com o fim da guerra, nasceu outro conflito, não com armas, mas com ideias. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos e os Estados Unidos assumiram o papel de guardião da liberdade. Uma liberdade que servia como espelho, refletindo o que o Império queria que o mundo visse. Enquanto espionavam, manipulavam governos e travavam guerras por procuração, vendiam a narrativa de que protegiam o planeta do mal. Era o domínio perfeito, disfarçado de heroísmo. Por trás da corrida espacial, das indústrias bélicas e das alianças políticas, existia algo mais profundo: o medo. O Império Americano se alimentava dele. Medo do comunismo, medo da crise, medo do inimigo. E quanto mais medo o povo sentia, mais poder o governo acumulava. O século XX foi o século do medo e do controle. Cada guerra travada, Coreia, Vietnã, Iraque, não era apenas por território, mas por narrativa. A guerra se tornava permanente e a paz apenas uma pausa entre conflitos. Enquanto isso, a cultura americana se espalhava pelo mundo. Filmes, músicas e marcas substituíam exércitos. O império se infiltrava nas mentes antes de chegar aos territórios. O que Roma fez com legiões, os Estados Unidos fizeram com Hollywood. E o planeta inteiro passou a sonhar em inglês. A dominação agora era estética, simbólica, silenciosa. Um império não precisa mais marchar quando todos marcham ao seu ritmo. Hoje, quando olhamos para trás, percebemos que a história americana nunca foi apenas sobre liberdade. Foi sobre poder e a habilidade de transformá-lo em crença. O império, que começou com espadas e navios, se tornou uma força invisível, capaz de moldar o pensamento, a economia e a cultura global. E embora muitos acreditem que a América representa o auge da civilização moderna, há quem veja outra verdade. Talvez este seja apenas o império mais sofisticado que o mundo já conheceu. O passado nunca morre, ele apenas muda de forma. O império que nasceu da rebelião agora dita as regras do planeta. E talvez o maior enigma da história dos Estados Unidos seja este: eles venceram o mundo, mas perderam a alma. Se essa história te fez enxergar algo que nunca havia percebido, comente o que mais te surpreendeu. O debate é onde o enigma realmente vive e onde a verdade continua sendo escrita.